seja muito bem-vindo e bem-vinda ao nosso culto transmitido pela Paróquia Evangélica de Confissão Luterana em Aurora. Nós estamos dando início ao tempo da paixão e somos lembrados das tentações de Jesus Cristo, mas também das nossas próprias tentações. Quero saudá-los com a palavra de Mateus 4,4, que nos diz: Jesus respondeu ao tentador: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Em nome do Deus triuno que nós nos reunimos, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E diante dele, eu te convido a juntos orarmos. Querido e amado Deus, nós te agradecemos por esta nova oportunidade de culto. Te agradecemos, Senhor, por de novo termos oportunidade de ouvir da Tua Palavra. Também reconhecemos, Senhor, diante de Ti, tantas tentações que nos sobrevêm. Reconhecemos que, por vezes, nós cedemos às tentações. Mas pedimos que Tu possas nos ajudar a vencer estas tentações, assim como Jesus Cristo também as venceu. Que possamos aprender com Ele, que Tu nos ensines, que Tu nos mostres a Tua Palavra, nos conduzas nos Teus ensinos, nos direcione a nossa vida. Tudo isso colocamos diante de Ti em nome de Jesus. Amém. Convido você para ouvirmos um hino e também logo em seguida a história bíblica das crianças. Eu sou a tia Iris. Hoje eu quero contar para vocês a história Aprendendo a Ter Fé. E ela está escrita em João 4, 46 a 54. Em Cafarnaum vivia um homem muito importante. Ele era oficial do rei, mas ele tinha um filho que estava muito doente. Eles já tinham feito de tudo para que ele ficasse bom, mas ele não ficava. Um dia ele ouviu falar que Jesus estava em Canaã da Galileia. Então, ele resolveu ir até Canaã para encontrar Jesus. Quando ele encontrou Jesus, ele pediu para Jesus ir junto com ele para curar o seu filho. Mas Jesus disse: "Vocês só creem se vierem?" Mas ele continuou insistindo: "Venha comigo e cure meu filho, senão ele vai morrer." E Jesus falou para ele: "Pode ir para casa, que ele viverá." Então, esse pai tinha que tomar uma decisão muito importante. Ou ele ia crer na palavra de Jesus e ia para casa, ou ele iria ficar insistindo para Jesus ir junto. Então, ele decidiu crer em Jesus e foi para casa. Quando estava chegando perto de sua casa,
2 servos foram do encontro dele para contar a novidade que seu filho estava curado. E ele perguntou: quando que foi que isso aconteceu? E eles disseram: foi às 1h de ontem. Então ele lembrou que foi exatamente naquele mesmo instante que ele tinha falado com Jesus, que Jesus tinha dito para ele que ele poderia ir para casa, que seu filho estava vivo. Então ele chegou em casa e falou para todos da sua casa que Jesus tinha falado que ele ia curar o filho dele, e ele creu. Então todos da sua família também decidiram crer em Jesus. Crianças, o que nós podemos aprender com essa história? Jesus, antes de curar o filho desse pai, ele curou o pai, porque o pai duvidava, mas depois que Jesus falou, ele começou a crer e confiar na palavra de Jesus. E assim, a palavra de Deus nos diz que se nós tivermos fé como um grão de mostarda, nós podemos mover montanhas. E é muito importante, crianças, nós termos fé em Jesus e na sua palavra. Também queria convidar vocês para nós termos uma palavra de oração. Amado Deus e Pai, nós queremos te louvar e agradecer. Agradecer por teu grandioso amor. E, Senhor, também porque tu nos ensina, através das tuas histórias, tu nos mostra que o Pai teve fé. E como Jesus disse, que é muito importante nós também crermos e termos fé, para nós também termos a salvação, a vida eterna. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque tu enviou Jesus para nos salvar. Obrigado, Pai, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Crianças, um grande abraço e que Deus vos abençoe. O texto base para a nossa pregação de hoje encontra-se na carta de 1 Pedro, capítulo 3, dos versículos 18 a 22, que eu leio com você. Pois também Cristo morreu uma única vez, pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, no outro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também os salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós nesse momento de reflexão em torno da sua palavra. Nós estamos, como eu disse antes, no tempo da paixão, ou também chamado de tempo da quaresma. E conta-se uma história que um ratinho avistou de longe uma ratoeira. Eu te conheço bem, disse parando, máquina traiçoeira, de quem meu velho pai anda sempre falando. Não chego não aí, vendo-te assim tão de longe eu fico satisfeito. Desconfio de ti, mas sempre quero ver como tudo isso é feito. E como julgas ser um rato muito esperto, vai chegando, até ficar bem perto. E olha, torna a olhar, dando uma volta inteira, não cansa de estudar a ratoeira. De repente, descobre que lá dentro há um pedaço de queijo, mal assado, bem lá no meio, bem lá no centro. Também tem um ganchinho, parece pendurado. Aquilo é tentação, tenho certeza. Mas o queijo está mesmo que é um regalo. Se pudesse de perto contemplá-lo, oh, que beleza!
Mas é preciso entrar. Entrar é perigoso. Meu pai assim o disse. Será mesmo essa ratoeira armada? Também um rato assim tão cauteloso nunca vê nada. Isso é tolice. E vai entrando, entrando, e a goludice sempre aumentando. E quando está bem perto da armadilha, aspira-lhe o perfume, examina-lhe a cor, as formas, o volume, dizendo: eu conheço, não me pilha, até já me despeço. Mas não pode sair, está tentado, deve estar muito bom. Oh, como cheira, que bom bocado, que petisqueira, afinal, dá a dentada. Volta assustado, quer sair, mas não pode, a ratoeira já está fechada. Tentações. Quem não as tem? O que provoca tentação em você? Como você se livra delas? Ou você se deixa levar, tal qual esse ratinho da história que eu contei? Pois bem, como eu disse, hoje é o primeiro domingo da Quaresma, período litúrgico muito importante no calendário da Igreja. Inicia com a quarta-feira de cinzas e vai até a quinta-feira santa. Em resumo, é um tempo em que as pessoas são convidadas a olhar com mais respeito para o sofrimento de Jesus Cristo, antes da sua morte, da sua crucificação, e de modo especial para os 40 dias de tentação que ele sofreu lá no deserto. Nesse sentido, nesse período, algumas pessoas até traduzem esse olhar de respeito ao sofrimento de Jesus na forma de alguma mudança de comportamento, na abstenção de alguns hábitos alimentares, da frequência mais assídua a algumas celebrações em comunidade, ou ainda outros tipos de penitência, justamente para também se colocar diante de uma situação de tentação. E isso faz supor que o tema tentação é central nesse período da paixão, nesse período da quaresma. Mas fato é que tentação está constantemente presente em nossa vida. E abster-se de alguns alimentos ou de algumas práticas nesse tempo da paixão, ao meu ver, na maioria das vezes, não são pressupostos de uma compreensão desse tempo litúrgico. Precisamos tomar cuidado para que essa prática não se torne em querer fazer uma troca com Deus, mas como uma ideia, ainda que muito pequena, de todo o sofrimento que Jesus Cristo passou em nosso favor. Os textos bíblicos previstos para esse final de semana, bem como essa história que nós acabamos de ouvir, fazem menção a esse tema, a questão da tentação. Lá em Gênesis, que fala da aliança de Deus com a família de Noé após o dilúvio, subentende-se que anteriormente Noé estava diante dessa tentação de construir ou não a arca, de subir nela com a sua família ou não, de acreditar que iria chover 40 dias e 40 noites ou não. Também na carta de Pedro, o contexto era de uma dura perseguição aos primeiros cristãos que estão diante da tentação de permanecerem firmes e sofrerem ou ceder e serem infiéis. Assim, faz muito sentido trazer essas importantes observações em relação ao tema da tentação nesse primeiro domingo na Quaresma. Em primeiro lugar, as tentações existem e estarão sempre diante de nós.
comer ou não comer, falar ou não falar, fazer ou não fazer, pegar ou não pegar, etc, etc, etc. Por outro lado, cair nelas, cair nessas tentações, é sempre uma questão de escolha. Escolha nossa. Lutero dizia que o cristão não pode impedir que os pássaros voem por sobre a sua cabeça, mas pode evitar que eles façam um ninho em cima dela. No segundo lugar, as tentações geralmente nos levam para algo errado, ou até mesmo algo proibido. Dificilmente uma situação de tentação se apresenta para algo bom, positivo, saudável. Certa vez perguntaram como se convence um alemão, um francês e um brasileiro a pular de cima de uma ponte. Para o alemão você diz que é lei, que ele deve pular. Para o francês você diz que é moda. E para o brasileiro você diz que é proibido. O proibido sempre é tentador e a tentação é sempre para o proibido. Uma pequena graça, mas que é uma verdade. Quantas vezes a gente ficou tentado quando justamente fomos proibidos de fazer algo? No terceiro momento, nenhuma tentação é maior do que a força para resisti-la. 1 Coríntios 10:13 diz: Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação lhes dará meios para que a possas suportar. Em quarto lugar, as tentações nos atingem nos nossos pontos fracos. Precisamos ficar atentos. E para vencer as tentações, precisamos da ajuda de Deus. Estar em oração, pedindo a Deus que nos ajude a perceber as armadilhas que nos são colocadas. Pedir a ajuda de Deus para resistirmos às tentações. Também se faz necessário estar munido da palavra de Deus, saber aquilo que é certo e o que é errado, ser fortalecido na fé por meio da palavra. Jesus venceu as tentações se recordando da palavra. Para cada tentação sofrida, Jesus responde ao tentador com uma passagem bíblica. E assim vence as tentações. Precisamos pedir a mesma sabedoria também a Deus. Ainda num quinto lugar, precisamos confessar a Deus. Confessar também para pessoas de confiança as tentações que nós enfrentamos, as tentações que nós temos, para elas também poderem nos ajudar e para Deus poder nos ajudar. Seja orando, seja orientando quando essas pessoas também perceberem que nós estamos nos desviando. Quando a gente confessa isso diante de Deus, é muito importante pedir perdão e a ajuda de Deus. Mas também confessar para alguém que nós tenhamos confiança faz muito bem, porque essa pessoa poderá também nos ajudar a percebermos as nossas fragilidades, ali os nossos pontos fracos e onde nós temos armadilhas colocadas em nossa frente. Que Deus nos ajude com as tentações que estão diante de nós. Que peçamos o auxílio de Deus para vencê-las. Que assim você tenha também um abençoado tempo da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, que você possa refletir sobre tudo aquilo que Jesus já fez e continua fazendo por tua vida, e que você peça a ajuda dele, para que também você possa vencer as tentações do dia a dia. Amém.
novamente nos colocarmos diante de Deus em oração. Bondoso Deus, mais uma vez nós te agradecemos por tua palavra, por tua orientação em nossa vida. Sabemos, ó Deus, que tantas coisas são tentadoras para nós. Sabemos que também tu sabes bem o que é a tentação e conseguiste vencê-las. E assim pedimos, Senhor, que também tu nos ajudes a vencer as nossas tentações. Muitas situações nos são colocadas, muitas armadilhas nos são colocadas. Às vezes nem ao menos percebemos. Por isso pedimos a tua sabedoria, para que assim possamos enxergar essas armadilhas e nos livrar delas. Também, Deus, nós confessamos que muitas vezes nós caímos em tentação, mas pedimos perdão, Senhor, e queremos ter uma nova oportunidade, assim como tu nos permites. Que possamos estar atentos, que possamos estar sempre em comunhão contigo, meditando na tua palavra, orando a ti, sendo também pessoas de confiança para outros, que também possam ser ajudados a enfrentarem as suas tentações. Tu nos ensinaste na tua oração a pedirmos também a Deus pelas tentações que nos sobrevêm, para não nos deixar cair em tentação. Por isso nós clamamos por tua ajuda, Senhor. Diante de ti nós também colocamos outras situações de nossa vida, quer sejam situações difíceis, quer sejam situações alegres e boas, tudo deixamos em tuas mãos. As nossas famílias, as pessoas que queremos bem, o nosso trabalho, os nossos afazeres, deixamos tudo aos teus cuidados. Que assim nós possamos também confiar em ti e em tua palavra. Oramos em nome de teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a sua face e que Ele te dê a paz, hoje e sempre. Amém.